Boa noite. É a primeira vez que eu vejo tanta voz masculina me dizer boa noite. Eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga e meu convívio é só com mulheres quase que o tempo todo. Então, muito obrigada pela presença, a presença de todos, das damas também. Bom, nós vamos começar, eu vou começar. Vou dar um descritivo de algumas coisas para vocês e depois vou passar a palavra para o Saul, para ele falar da experiência dele, como uma pessoa com deficiências dentro da área de trabalho, as experiências que ele teve, aquilo que pode nos ajudar e que ajudou o Saul a ser essa pessoa que está aqui hoje, contribuindo para a nossa noite. Então, eu vou falar um pouquinho... Precisa ir um pouquinho mais para lá, Saul. Isso. Pronto, obrigada. Convivência com as diferenças, Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural. Somos uma organização da sociedade civil de interesse público fundada em 2007. Nossa missão: resgatar e repassar para a população a diversidade cultural e artística do nosso país, ampliando o acesso à cultura, principalmente para as pessoas com deficiência intelectual, favorecendo a sua inclusão. Nossa principal área é arte, cultura e esporte, e, entre outras ações do Instituto, está o trabalho voltado para a empregabilidade, o acesso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tá? Eu vou começar contando essa historinha, que é uma hipótese que todo mundo faz, de que a nossa mente é uma engrenagem perfeita e que gira perfeitamente. De verdade, é assim que acontece. Para todo mundo, independentemente de como seja essa pessoa. A questão que a gente precisa e que a inclusão, o movimento de inclusão traz para a gente é acreditar que cada um tem o seu modo perfeito de fazer girar essa engrenagem. Tá? Então, essa é a principal questão que nós vamos tentar passar para vocês hoje. A questão da diversidade humana, que toda engrenagem ela é perfeita, só que cada uma funciona de uma maneira. Só um pouquinho de genética, para a gente tentar entender esse mundo da diversidade. É sabido que é impossível. Agora, no Fantástico, está tendo uma série de matérias sobre os gêmeos, quadrigêmeos e tudo mais. Então, é impossível duas pessoas serem iguais. Por mais idênticos que sejam os gêmeos, é impossível. Nem que seja só pela impressão digital. São diferentes. E a prova disso está aí. Né? Nos nossos cromossomos, que as combinações são infinitas, e nos nossos genes, que nem os maiores geneticistas sabem o que cada gene oferece, que parte do nosso corpo ou do nosso pensamento. Então, isso aqui é a grandiosidade da diversidade humana. Tá? Tá no nosso cromossomo. Diante dessa imensidão de possibilidades, a diferença deve ser integrada ao conceito de humanidade como algo normal. Então, se a gente pensar que é impossível a gente imaginar a quantidade de combinações que pode nascer do entrosamento de dois cromossomos, né, do gameta masculino e feminino, a gente acaba acreditando que a diferença ela tem que entrar no contexto de normalidade. A humanidade precisa acreditar nisso. Tá? Partindo dessa crença, o Movimento Mundial de Inclusão pretende garantir igualdade nos direitos de todos os seres humanos. Igualdade nos direitos. Igualdade garantida, o que fazer com as diferenças? Essa foto eu costumo levar para onde eu vou. Essa menininha é minha filha, ela participa das oficinas do Instituto Olga Cos de Artes. Esses são 3 alunos do Instituto que fazem em outras instituições as nossas aulas de artes e estão no dia do vernissage dos trabalhos deles no Museu Brasileiro de Escultura.
Esse rapaz de blusa branca, ele vivia me perguntando da minha família, ele tinha curiosidade de saber e tudo mais. E o dia que ele conheceu minha família, inclusive minha filha, foi uma emoção muito grande para todos nós, inclusive para ela, né? Então, essa foto, eu acho que ela simboliza essa questão da acessibilidade, da oportunidade, da questão de que as diferenças estão em todos nós, no nosso dia a dia. Então, eu gosto muito dessa frase: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem e lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, a diferença é uma coisa que ela não deve ser escondida, ela deve ser salientada, tá? Sem a gente perder de vista de que isso não quer dizer que as pessoas tenham os mesmos direitos. A diferença não deve ser entendida como um sinônimo de incapacidade. Então, a pessoa que é um pouco mais diferente das outras, em nenhum momento a gente precisa associar essa diferença como incapacidade. Então, o que a gente precisa pensar é que precisamos de tratamento diferenciado, porque somos diferentes. E aí nós vamos pensar um pouco nos prós e nos contras desse tipo de tratamento diferenciado. Os prós quando há acessibilidade na educação, cultura, locomoção, saúde, comunicação e trabalho. E a gente vai tentar falar um pouquinho dessas coisas e depois o Saul vai poder complementar e a gente vai abrir para discussão. O contra é quando isso promove a invisibilidade. Ou seja, tudo aquilo que limita ou reduz as oportunidades de acesso gera a invisibilidade daquela pessoa. Tá? Então, é aquela pessoa que veio trabalhar com a gente, mas que a gente não sabe muito bem o que é que faz com ela. Então, vamos botar ele no almoxarifado, ou vamos colocar ele ali para trazer o cafezinho para a gente, ou servir o açúcar, enfim. O que eu posso propor para essa pessoa? Como é que a gente vai descobrir o que essa pessoa pode oferecer para a gente? Tá? Ou será que, porque ela tem uma dificuldade, uma diferença, uma deficiência, ele já precisa estar afastado? Então, são essas questões que a gente vai conversar hoje. Tá? Quando nossa ajuda impede alguém de realizar suas atividades diárias, estamos colocando em prática a crença da incapacidade. Então, aí eu trago essa foto para vocês, de essa menina andando de cadeira de roda, e aqui, no cavalo. E aí eu pergunto, é a mesma pessoa? Será que será que essa garota, com essa carinha, teria essa oportunidade se a gente falasse, não, ela não pode, ela anda de cadeira de roda, não vou levar, precisa ficar num lugar mais descansado, o campo não. Então, quer dizer, vamos promover a oportunidade. Se a gente não promove a oportunidade, a gente não sabe do que as pessoas são capazes. Não é? A gente mesmo não sabe do que a gente é capaz até que a gente vá lá e tente, né? Experimente, ver o que é que vai dar. Estou adorando ver você fazer assim com a cabeça. Depois você vai conversar com a gente, tá? A inclusão é um movimento mundial influenciado pelos documentos de 90 e 94, que são a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, respectivamente. É uma ação política, cultural, social e pedagógica em defesa do direito à não discriminação. Essas ações, sejam políticas, com leis não discriminatórias, sejam sociais, pela igualdade, sejam pedagógicas, pela educação e atenção às especificidades individuais, sejam culturais, pelo acesso, determinam oportunidades e acessibilidade. A legislação atual ela é adequada à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006. É a lei mais recente que a gente tem. E a Lei de Cotas para Deficientes, de 24 de julho de 1991, mais conhecida como a Lei de Cotas. A Lei de Cotas, ela obriga toda empresa a ter em seu quadro de funcionários 2%
Portadores de necessidades especiais, essa lei é de 91, então ela está com a nomenclatura errada, tá? Porque hoje a gente diz pessoa com deficiência e não com necessidades especiais. Quando atingir o número de 100 empregados, 3% de 201 a 500, 4% de 501 a 1.000. E, a partir daí, 5%. No caso de descumprimento, a empresa será multada em 1.105 para cada funcionário não contratado. Tá? Eu tive hoje de manhã dando uma palestra muito parecida numa escola. Então, as escolas e agora as empresas estão enfrentando as mesmas questões. A obrigatoriedade de receber pessoas que até anteontem eram tidas como incapazes, que ficavam em casa e que a gente ou mandava para uma escola especial, ou mandava para um asilo, ou a gente dizia, coitada dessa família. Hoje o Saul está aqui para dizer que, muito antes disso, a família dele lutou de um jeito diferente, e é por isso que ele está aqui. E ele está aqui hoje também para dizer que é possível, né? E que a gente pode trilhar outros caminhos, a gente pode olhar as pessoas e olhar essa diferença não como sinônimo de incompetência. A gente pode fazer isso ser diferente. Requer paciência, né? As escolas estão se sentindo muito mal, porque recebem aquelas crianças que elas não sabem como lidar, não está ninguém preparado. Mas é assim o começo, a gente vai indo devagar, e vai preparando, e vai modificando aqui, porque precisamos garantir, precisamos ter uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais justa, onde há igualdade no direito das pessoas, e onde as diferenças possam ser preservadas e cuidadas. Tá? Falando das deficiências, a Associação Americana de Retardo Mental, em 1992, compreende a deficiência intelectual pela avaliação do seguinte esquema. É uma união entre capacidade, apoio e ambiente. Esse tripé ele vai dizer o quanto que aquela pessoa pode ter de habilidade adaptativa, o quanto aquele ambiente pode oferecer mais ou menos possibilidades para essa pessoa se adaptar, e quanto a gente vai ter mais ou menos apoio. Tá? Como é que eu posso traduzir isso para vocês? Então, a pessoa que usa cadeira de roda, até outro dia, era muito difícil passear por aí. Continua sendo muito difícil, mas há um movimento muito grande e está havendo uma conscientização enorme. Então, muitas ruas a gente já vê com rampa, muitos prédios já têm rampa, já têm acesso, as portas alargadas, enfim. O que acontece? Antes a pessoa não podia sair de casa, não é porque ele era deficiente, não podia sair de casa porque tinha um ambiente que não favorecia o acesso daquela pessoa. Tá? Então, o que acontece? Aquela pessoa dentro de casa, menos estimulada, mais deprimida, mais solitária, ficava mais deficiente de verdade. E agora não. Agora estão podendo sair para as ruas, ainda tem muito que se percorrer, mas hoje a situação já é muito diferente. Eu tenho me assustado muito, porque em tudo quanto é lugar que eu vou agora, eu vejo aquelas faixas que é para guiar a guia do cego, né? Da pessoa com deficiência visual. Então, em tudo quanto é lugar, agora tem aquilo. Nós tivemos em Socorro, uma cidadezinha desse tamanho, as ruas inteirinhas com aquele negócio. Isso me deu uma alegria, que eu falei, gente, mas é uma coisa muito ampla que está acontecendo. Por quê? Porque como é que faz? Né? Como é que a pessoa que não enxerga vai andar? Como é que ela vai saber que tem um degrau aqui? Precisa ter. Então, essa é a questão do ambiente, do lar, do trabalho, da escola e da comunidade, podendo oferecer que haja o desenvolvimento dessa habilidade adaptativa do cidadão. Tá? E aí ele vai precisar de menos apoio. Se eu tenho um ambiente que favorece essa habilidade adaptativa, eu preciso oferecer menos apoio. Então, ele fica mais independente e mais autônomo.
Aqui, aquele mesmo rapaz, ainda com a minha filha, eu fiquei fotografando o percurso inteiro, porque eles ficaram passeando, um foi mostrar o quadro do outro para o e andaram para lá e para cá, se elogiaram e tudo mais. E o que eu quero dizer com essa foto é a questão da oportunidade, da acessibilidade, da igualdade. Ou seja, esse jovem, que já não era mais tão jovem, com essa oportunidade oferecida pelo Instituto, pôde estar neste ambiente preparado para receber a todos. Então, ele teve acesso a isso e pôde usufruir dessa sensação de igualdade que a gente tem que ter entre as pessoas. Por mais diferente que eu seja, eu tenho o mesmo direito. E pôde circular e oferecer e mostrar o seu trabalho para todo mundo que estava no vernissage. Ainda segundo a Associação Americana, essa dimensão de como a deficiência é entendida hoje. Se o ambiente é mais favorável, eu tenho uma habilidade adaptativa sem restrição e o funcionamento pessoal recebendo e oferecendo apoio. Então, o ambiente acaba sendo uma das questões. Eu não vou dizer o que é mais importante aí na situação, mas o ambiente ele tem papel fundamental dentro desse processo. Em outras palavras, não há presença de deficiência. Naquela foto anterior, não tem presença de deficiência. Tem acessibilidade, tem... Não tem. Então, eu posso dizer que a deficiência é entendida sistemicamente. A deficiência existe onde há espaços, ambientes deficientes. Essa palavra é inventada, tá? Não procure no dicionário. O que é um espaço deficiente? É um espaço que não permite o acesso daquela pessoa, que não permite a sua habilidade adaptativa de acontecer dentro do sistema. De novo, vocês percebem que minha filha é minha estrela, Ela, todas as férias, eu viajo com um grupo de jovens, tanto em inverno quanto em verão, e aí é uma amiguinha que tem uma deficiência grave, a gente poderia dizer que está dentro do espectro autista, e elas estão no corredor do hotel, e eu não sei se dá para vocês verem a mãozinha da amiga no ombro dela. Aqui. Uma garota que, se dentro do espectro autista, tem uma dificuldade de socialização, tem um afastamento, não gosta muito de abraços e beijos, mas está aí as duas amiguinhas passeando. De novo, alguém consegue ver deficiência? Eu não sei se eu sou encantada, mas eu não vejo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do projeto, do que é o Instituto Olga Costa, e depois eu vou passar a palavra para o Saul. O projeto do Instituto Olga Costa Pintou a Síndrome de Respeito são oficinas de artes, com o intuito de oferecer à pessoa com deficiência o acesso às artes. Então, eles vão ter aulas com artistas plásticos, as aulas são preparadas por pedagogos e intermediadas por um psicólogo, que vai fazer essa relação. A professora chega lá e diz assim, eu quero um fundo aquarelado, acreditando na competência daquele aluno de entender o que é um fundo aquarelado, ou de dizer, não sei, ou essa pedagoga vai preparar o ambiente para que esse fundo aquarelado tenha um sentido para aquela pessoa e ele vá conseguir desenvolver aquilo. Tá? Então, essas aulas são módulos de 8 aulas, e a ideia é que as pessoas possam ter acesso à arte e vão desenvolver, se tiverem talento ou não. E depois, no final do projeto, no final do módulo, há uma exposição com os trabalhos de todos esses jovens. Atualmente, nós temos 10 instituições parceiras, onde a gente oferece as oficinas, com mais ou menos de 10 a 14 alunos cada uma, em algumas instituições até 2 grupos. O Saul é aluno do Instituto, né, Saul? Aqui é o que eu tinha dito. Então, é preparado uma exposição e, junto com a exposição, ocorre o lançamento do livro, que é um outro projeto do Instituto, que se chama Resgatando Cultura, que é um trabalho visando disseminar a arte, contando a vida e a obra de alguns artistas contemporâneos nacionais.
O que acontece em algumas das nossas oficinas é que esses artistas que terão os seus livros publicados, eles participam das oficinas e ensinam os jovens a sua própria técnica. Agora, em novembro, finalizamos o trabalho com o Gustavo Rosa, e foi um trabalho bárbaro, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode comentar o quanto foi enriquecedor para os dois lados esse convívio com o Gustavo Rosa e o aprendizado que tivemos com ele. Aí são as oficinas de arte, alguns dos alunos. Aqui os nossos parceiros, nossos números. Temos também, dentro do Instituto Algacós, o projeto de esporte, Karatê e Taekwondo. O objetivo é estimular jovens com deficiência intelectual à prática do Karatê e Taekwondo, visando o desenvolvimento, né, de cooperação, organização, disciplina, autonomia, autoestima. Estamos completando 1 ano desse projeto e os resultados foram fantásticos. Aí uma amostra do trabalho. Esse é o Karatê. Esse é o Taekwondo. E aqui, nossos patrocinadores. Bem, eu vou passar a palavra ao Saul, que vai falar um pouquinho da história dele. Pois não? Dentro da lei de cotas, hoje as empresas estão se preocupando mais por causa que é praticamente obrigatório você fazer um projeto adequado à pessoa, principalmente cadeirante. E a prefeitura também nas principais avenidas, nos principais bairros, está se preocupando nesse sentido. Mas dentro da lei de cotas, a pessoa que hoje vai procurar uma empresa, as empresas, você falou, 2%, 4%, 5%, dependendo do número de funcionários. Só que as empresas hoje não estão cumprindo o que é proposto por lei. E como que essas pessoas que procuram essas empresas não são contratadas, vão reclamar com quem e o que elas vão fazer? Como tudo no país, a gente vai precisar brigar muito ainda, né? Tem outra triste notícia para te dar: as escolas também não estão recebendo. E eles dizem que não tem vaga. E você sabe que tem. Escola que atende pai véspera de Natal tem vaga, né? Mas não. Tem que denunciar, tem que fazer uma queixa, tem que procurar um advogado, tem que procurar os direitos, e que todo mundo faz, e que demora muito, e muito, e muito tempo, né? O brasileiro ele acaba não processando ninguém, não indo atrás dos seus direitos, em função da demora que acontece nesse país das coisas acontecerem. O que nós podemos fazer, paralelamente a isso, é engajar, é lutar. Eu acho que o Instituto faz isso constantemente. Então, a gente está o tempo todo... Hoje demos entrevistas, fizemos, essa é a segunda palestra, quer dizer, o tempo todo a gente está tentando conscientizar, passar essas informações para as pessoas, que elas busquem os seus direitos, que elas vão atrás, né, daquilo que elas têm, que é delas. E que a gente sabe que tem muita gente que acaba dizendo, ou uma pessoa perdeu um dedinho e vai lá e contrata, diz que está contratando um deficiente porque é muito mais fácil. A gente sabe disso, que isso acontece direto. Mas é através da conscientização. Precisamos cada vez mais falar do assunto, oferecer informações coerentes, informar, conversar, contribuir, trazer exemplos práticos, né, de pessoas que se superam o tempo todo, para que as pessoas acreditem e possam passar. Então, a questão da escola é um pouco mais antiga do que a lei de cotas. E a gente está tendo movimentos, está tendo muita e muita dificuldade. Então, até que se chegue ao ponto próximo do ideal, ainda vai demorar. Mas tem que buscar os direitos, sim. Tem que procurar um advogado, não tem jeito. Você também é obrigado a se adaptar às leis de deficiência. Teoricamente, todo mundo tem que estar pronto, né? Teoricamente. Só que a gente diz assim, não
vai chegar, quando chegar eu penso isso ou aquilo, ou então, esse prédio é tombado, não dá para mexer aqui, não dá para mexer ali. Então, sempre a gente vai arrumando uma desculpa para não se adaptar. O certo é que a gente esteja preparado. Eu preciso ter um ambiente que facilite o acesso das pessoas, seja com rampa, seja com a guia, seja com um teclado, seja com qualquer coisa. Eu preciso estar preparado, porque as pessoas estão aí, elas têm o direito a ir nos lugares, né? Mas isso não acontece. Então, teoricamente, todo mundo tem que estar pronto, né? Mas as pessoas não estão. Mas a gente vê a cada ano que passa um movimento um pouco maior, né? A gente tem aí agora Mara Gabrilli, Adelino Azores, são pessoas, usam cadeira de roda e estão aí buscando e achando um pouquinho mais de espaço. Eu acho que eu estou infringindo a lei de deixar vocês falarem, mas é que eu sou assim, eu adoro conversar enquanto eu estou falando. Olha, pegando um pouquinho o gancho no assunto do colega, até aguardar um pouquinho, porque eu trabalho com deficiência, meu marido é deficiente. Eu diria que a deficiência ela começa pelo poder público, então fica muito difícil dele exigir que alguém cumpra a lei que ele próprio não cumpre. Por exemplo, o meu marido é um excelente engenheiro. Ele é foi auditor no Tribunal de Contas do município. Ele tem 52 anos. Ele sofreu um acidente, rompeu o ligamento cruzado, precisaria passar por uma cirurgia. E a cirurgia ou a doença dele em nada afeta o trabalho dele. Ele está aposentado com 52 anos, sendo um senhor engenheiro. Ele está sentado lá na frente, hoje, por coincidência, me acompanhando. Eu trabalho com deficiência, não só dentro da corretagem imobiliária. Se a gente pensar em ambiente, vamos pensar, qual é o seu ambiente? O seu ambiente é, primeiramente, o seu lugar de morar. Eu não conheço um único apartamento lançado pela Caixa Econômica Federal para a população de baixa renda que seja possível fazer uma única adaptação, começando pelo banheiro. Eles jogam as pobres criaturas no térreo, achando que isso é um apartamento para deficiente. Como uma cadeira de rodas com 80 centímetros, você tem uma área, pela BNT 9050, uma área de giro necessária de 80 por 1,20, sendo que o desejável é 1,5. Passa por uma porta de 0,60. Mas a inadequação do uso dos equipamentos adequados. Por exemplo, seria interessante que as pessoas que fossem deficientes visuais, quando elas estivessem acompanhando com a vara, né, de alumínio, inclusive, com a ponteira, para ser mais sensível, elas encontrassem aquele piso cheio de bolinha, que, na realidade, aquilo nada mais é do que um piso indicador de barreira arquitetônica. Ele não é um piso direcional. Quando ele vai ver, ele já enfiou a cara no orelhão, na lixeira, porque não tem nada marcando. Aquilo precisa estar a 50 centímetros da área. Então, eu tenho uma formação um pouco eclética. Eu sou corretora, eu fiz o curso do PROES, eu faço faculdade de Educação Física vocacionada para deficiências, não unicamente deficiência. Eu trabalhei já com PC, eu tenho contato dentro da Associação dos Amigos do Autista, ali na Lava Pés. Trabalhei com deficientes visuais, tenho contato com a Rede SACE. Quanto à Prefeitura de Mara Gabrilli, eu fiquei estarrecida o dia que eu precisei ir no Anhangabaú, ali onde você vai tirar a licença para fazer um trabalho como autônomo, enfim, e eu deparei com um senhor que era secretário à época, ele próprio deficiente físico, andava com muletas, ele tinha que deixar o carro no estacionamento da rua Riachuelo, para quem não conhece, é a ladeira do Caipatrá cheia de paralelepípedo, ir andando com apoio de muletas até o Anhangabaú, porque não inexistia uma vaga de deficientes para que, pelo menos, ele pudesse parar seu carro. Então, a inadequação dessas áreas é absurda. É absurdo que ainda não se faça no projeto. Eu nem digo nos que já foram lançados. A desculpa do imóvel foi tombado não funcionou para a Pinacoteca. A Pinacoteca é um exemplo de adaptação para a deficiência. É um exemplo. É um exemplo. E eu vejo colégios como Carlos de Campos, que foi onde eu fui fazer design de interiores, são colégios que poderiam ser adaptados, que poderiam receber deficientes, que, até por eles terem a dificuldade da própria deficiência, eles poderiam achar mais facilmente as soluções, porque, se eu conheço o meu problema e eu tenho a formação, eu posso participar ativamente da solução. Mas isso
passa a ser impossível na medida em que você não tem a acessibilidade. Aham. Então, a discriminação maior não é daquele que olha e diagnostica o problema do outro e vê ele como diferente. É aquele que faz com que ele permaneça diferente dentro do seu próprio meio. Porque nada mais é cruel, aliás, desculpa, nada é mais cruel do que a pessoa entrar em casa e não poder se identificar naquela casa como o meu lar, o meu lugar de estar, onde eu estou em segurança. Porque a grande maioria dos acidentes com deficientes, eles não ocorrem na rua, eles ocorrem em casa, infelizmente. Verdade. E aqui é o nosso trabalho. Sim. Né? E fica aí o meu pleito para quem for ver essa palestra. Pelo amor de Deus, alguém aí do poder público começa a pensar em projetos acessíveis ainda no projeto. Isso. E obrigada. Obrigada. Pode ir lá, que eu pego. Qual é o seu nome? Sandra, tenho uma boa notícia para você. Primeiro, para as pessoas que não conhecem, existe uma feira internacional que se chama Reatec. Agora, em 2010, ela já está na 9ª edição, né? Uma feira que fala de acessibilidade, inclusão e reabilitação. Então, nessa feira, eles apresentam todas essas soluções e... Quer que eu levante? Apresentam todas essas soluções e possibilidades para as pessoas com deficiência, para as pessoas que convivem com as pessoas com deficiência e profissionais da área. A boa notícia é que, na última Reatec, a Prefeitura e o Estado apresentaram um projeto de dispor desses imóveis para as pessoas com deficiência. Então, nós pudemos visitar os estandes do CDHU, da Coab, né, em parceria daí, então, com o poder público, que está dispondo dessas casas adaptadas. Então, está havendo um movimento, é claro que é natural que seja tudo muito lento, mas está havendo, sim, um movimento. Então, já existem imóveis adaptados, tanto para pessoas com deficiência intelectual quanto para pessoas com deficiência física. Reatec acontece em abril, depois a gente pode até disponibilizar a informação através do CRES, e aí vocês podem visitar, é gratuito, e conhecer o imóvel de perto, né? Então, existe já, a boa notícia é que já tem, o poder público já está disponibilizando isso para as pessoas com deficiência. Bom, gente, continuando, primeiramente, obrigado por terem vindo. Acho que, como nós estamos falando, a nossa luta é diária. E quando se fala de uma pessoa especial trabalhando, ainda se há muito para fazer. Eu gostaria de começar por esse conto, porque pode parecer meio infantil para alguns, mas é uma fábula que remete a gente a várias reflexões. Chama-se O Boto Amarelo, um conto amazônico. Adentrando a Mata Amazônica, lá onde os bois azul e vermelho se encontram, nasceu um peixe muito especial. Seu nome é Adolfo, o boto amarelo. Esse nascimento causou muita conversa ao pé das barbatanas, pois os outros botos não iam com ele. Vindo de uma família de botos cor-de-rosa, eles não aceitavam a diferença de seu filhote. Quando um pouco maior, o pai, o senhor Boto, aos berros, assim falou: "Você é a vergonha desse rio. Essa sua cor horrível não tem nada a ver com a gente. E, além disso, você já é adulto, pode muito bem nadar em outro rio." Nós estamos falando há pouco de casas para morar, de condições de moradia. Olha só que esse nosso amiguinho passa no decorrer da história, né? Com lágrimas nos olhos, o jovem Boto bateu suas barbatanas para outro lugar. E, de tanto nadar, foi parar no outro lado do mundo, mais precisamente na Austrália. Lá conheceu aquela que viria a ser sua companheira, uma fêmea amarela. Seu nome, tão gracioso quanto delicado, Lili. Agora, graças aos dois,
as águas de 2 continentes se encontraram, Brasil e Austrália, iriam se unir através desse casal, que teria lindas crias, dando assim continuidade à espécie. Essa história nos mostra que é possível conviver e amar com as diferenças, não importam quais, e que temos que lutar por isso. Ou seja, pessoal, é difícil? É, mas não é impossível. Eu acho que um pouco do que foi falado agora é o que está sendo feito. Cada um lutando como pode. Famílias dando seu testemunho, nós, pessoas especiais, naquilo, na especificidade que cada um pode dar e oferecer, faz o seu melhor. Às vezes vem, às vezes nem tanto, mas se a gente não se mover, ninguém se move pela gente, não é mesmo? Bom, agora, passando um pouco mais para a parte prática, o que nós vamos falar? A síndrome de Asperger, o que é e como se portar em relação ao trabalho. Gente, uma senhora que falou há pouco sobre autismo, que foi? Você? A senhora? A senhora já deve ter ouvido falar da síndrome de Asperger, né? Pois é, o motivo maior de eu estar no Instituto é que eu sou portador da síndrome. Uma escala muito pequena, uma escala que não compromete totalmente, como na maioria dos casos, e por isso eu fui parar no Instituto. E o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje à noite? Aqui, quando eu fui para lá na empresa, as primeiras gerências ficavam preocupadas por trabalharem comigo e assim, a mesma pergunta, poxa, ele está aqui agora, eu tenho essa lei que me obriga a estar contratando, e agora? O que eu faço? Bom, aí vem a segunda fase. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para um trabalho de um outro instituto. Quem conhece e trabalha com a gente já deve ter ouvido falar da OAT, Oficina Brigada de Trabalho, que é uma organização ligada à Liga Israelita Feminina. Eles que me possibilitaram todo o preparo emocional, intelectual para poder trabalhar, através de reuniões, e assim, até chegar na empresa que eu estou hoje, que é essa aqui, a Expertise Tecnologia, ao qual temos representantes hoje aqui também. Nosso gerente, Sebastião Muniz, por favor. Ele é o gerente que está trabalhando comigo atualmente. Ele que assumiu comigo essa luta de trabalhar com uma pessoa como eu, valente, na minha opinião, porque enquanto uns não queriam, ele foi lá e meteu a cara e falou assim: eu vou pegar esse garoto e vou trabalhar com ele. Não é justo que ele tenha uma faculdade e que ele faça um trabalho simples, como ele vem fazendo, não desmerecendo o trabalho anterior, mas o nível que eu tinha chegado, eu tinha estudado um pouco mais, eu tinha feito coisas, eu falo inglês fluentemente desde os 9, 10 anos. Ele percebeu que eu poderia chegar até um pouco mais,
e está brigando por uma coisa melhor. E essa foi a segunda fase. Em seguida, os anos de trabalho, com algumas coisas positivas e negativas. E o último, o que nós podemos tirar de lições disso? Lições do bom convívio no trabalho entre pessoas excepcionais e não excepcionais. Aqui a explicação que eu já dei. A síndrome também tem o nome de autismo de bom rendimento. É um autismo não muito grave. A pessoa, se ensinada, ela consegue render, mas quem está ensinando essa pessoa tem que ter, no mínimo, carinho, paciência, porque tem vezes que o quadro volta com muita força e a gente dispersa. Não voluntariamente, é do problema mesmo, mas se for trabalhado, isso pode mudar. Eu posso dizer que eu melhorei muito depois que eu comecei a trabalhar fora. Acho que se alguém conhecer outra pessoa nessas condições, um pedido meu, pessoal, que eu faço, deem tempo ao tempo dessa pessoa. Não é um pedido assim muito auspicioso. Eu acho que, como eu estava falando agora há pouco, quem se propõe a nos receber, eu acho que assume um compromisso. Primeiro, como estudante, na infância, na adolescência. Se você é estudante especial, eu acho que você tem que ter um mínimo de anteparo para você poder estudar, que a habilidade, o mínimo de quem vai para a escola para fazer isso. Amizade, outras coisas mais, vem com o tempo. Se tiver inimizades, não que isso seja bom, ninguém quer, mas também faz de conta, não é legal. Então, para quem tem filhos especiais, algum deles chegar assim para você e dizer: poxa, pai, eu me dei mal na escola hoje, eu peguei uma pessoa que não gosta de mim. O que você tem que dizer nessa hora, com consciência, você falar assim: filho, que bom. Mesmo que fique um pouco chateado, que bom que existe isso. Pelo menos, ele ou ela vão estar sendo sinceros com você, vão estar demonstrando a que vieram, não vão estar com máscaras, com faz de contas. E isso é a mesma coisa com o mercado de trabalho. Por favor. Aí, um pouco do histórico, o site da UAT, se vocês quiserem anotar. Pode ir. E aqui um pouco de trabalho, do que foi os anos da expertise. Eu vou falar um pouquinho deles, porque é importante. Nós somos uma empresa de tecnologia da informação, a famosa TI, para quem para um linguajar mais técnico. O nosso serviço é todo o suporte ligado à informática. Empréstimos de tecnologia, metodologia da informação, dos mais variados. E temos alguns clientes importantes e estamos fazendo também um trabalho social. Entre esses trabalhos, tem 2 empregados agora com uma deficiência. Eu
sou um deles, e o outro é um rapaz que está alocado nos nossos clientes. Né? E também nós adotamos recentemente uma escola, que fazemos um trabalho social nela. Primeiramente em Carapicuíba e agora em Osasco. Né? Acho que por tudo isso, essa responsabilidade social que nós temos é que a empresa se faz grande. Bom, e voltando a alguns anos, os anos alguns foram difíceis, justamente pela problemática de como trabalhar comigo. Eu peguei, assim, não dando nome aos bois, para não faltar com a ética, mas eu peguei um primeiro gerente meio ruim, que uma infelicidade, não soube trabalhar com a minha pessoa, comigo, e não soube tirar de mim o meu potencial. Além disso, colegas embarcaram na ignorância, que eu acho que é gravíssimo, porque se você não gosta de alguém e leva isso para o seu trabalho, eu acho que você está dando início a uma guerra sem fim. Então, nessa hora, eu acho que o bom senso ele tem que imperar sempre, independente de quem seja. E até chegar hoje, esse atual posto que eu estou nas chamadas relações institucionais, que é um trabalho que eu tenho desenvolvido já há 4 anos, muito bem, e cada dia gostando mais de trabalhar, porque eu me sinto assim útil, mexe com a minha formação, mexe com o meu pessoal, e eu acho que isso é bom. Bom, e a última parte, que chama Lições de Bom Convívio, no trabalho entre pessoas excepcionais e não excepcionais. O que podemos aprender com isso? Pessoal, isso aqui é muito importante, porque é difícil, mas não é impossível. Se todo mundo fizer um pouquinho, dá para se chegar ao todo. Eu acho que eu lembro de um exemplo de um líder do Estado, em que ninguém dava nada por ele, e no momento ruim da história da humanidade, ele tirou um país do buraco e conseguiu com que esse país se reerguesse. Eu estou falando do presidente Roosevelt, que enfrentou uma deficiência nas pernas, e que ele, quando ia falar em público, ele fazia questão de que filmassem ele se levantando. E então, quando eu lembro que existiu um líder em especial, eu não concebo a ideia de que pessoas sejam julgadas pela aparência. Eu acho que isso é fora de questão. E não só isso, mas a chance que lhe é tirada de tentar algo. Se nós pudermos um pouquinho melhorar isso, não acabar, é até uma utopia, mas melhorar isso. Eu gostaria que eu, futuramente como pai dos meus filhos, eu entregasse para eles
um mundo melhor, um mundo mais humano, mais respeitoso, em que homens e mulheres, de qualquer forma, pudessem conviver. Bom, e aí eu cito mais algumas empresas. O Pão de Açúcar, que, entre outras coisas, tem rampinhas para acesso de cadeira de rodas. O Banco Real, inclusive na agência que eu sou atendido, já fui atendido por vários deficientes. E pessoas muito boas no atendimento, ágeis, e te prestam um bom serviço, um bom atendimento. E tem o último quadro, que sou eu na exposição. A exposição do Alga Cos, que o meu quadro, aí esse sou eu. Esse senhor é o Gustavo Rosa, nosso artista que nós trabalhamos recentemente, e meu texto aí na parede e meu quadro. E aí a minha família, minha irmã, minha cunhada, estão visivelmente emocionadas com o que eu fiz. Minha mãe, idem, não tinha ideia de quanto longe eu ia chegar. E provando mais uma vez que vamos tentar, gente. O que eu acredito. Vamos tentar. Cada um tem um potencial, sim. Dá para chegar? Dá. Agora, onde é isso chegar? Cada um é que sabe de si. Eu acho que julgar, a gente já é tão julgado, é julgado pela aparência, é julgado por isso, aquilo outro. Porque mais um julgamento, se você pode dizer assim, eu te ofereço. Mostre para mim o que você é capaz. Foi isso que me falaram quando eu estudei no segundo grau, na faculdade. Eu falo aqui também com muito orgulho da São Marcos, que é onde eu me formei. Eu me sinto honrado por ter feito parte daquela família. E também o pessoal da minha empresa, a Expertise, onde eu estou há 12 anos, prestando bons serviços, tendo boas relações, e algumas boas, outras nem tanto, mas tudo bem, eu acho que isso é parte integrante da vida. E é nessas coisas que a gente cresce. Obrigado.